Olá, pessoas! Sejam bem-vindos para a explicação de Harry Potter e o Cálice de Fogo. E se tu não viu ainda os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês clicarem e assistirem. O livro já começa com o Voldemort e o Rabicho na casa dos Riddle, pensando em um novo plano para pegar o Harry. Eles matam o jardineiro da casa e o Harry acorda com a cicatriz doendo. Os gêmeos passaram o verão testando e fabricando novos produtos porque eles querem abrir uma loja de logros e brincadeiras, deixando a Molly furiosa. Os Weasley levam o Harry para a Copa Mundial de Quadribol. E chegando lá no camarote de honra, eles encontram a Winky, que é a elfa doméstica do Bartô Crouch. Ela guarda lugar para ele, mas ele nem aparece para assistir o jogo. Na madrugada, comensais da morte aparecem, a marca negra é conjurada pela varinha do Harry, que ele tinha perdido, e a Winky é encontrada com ela. Então, o Bartô Crouch liberta ela por ter desobedecido ele e saído da barraca. E por que todo esse pânico? Porque a marca negra é o símbolo do Voldemort. Ela era projetada no céu toda vez que eles matavam alguém, e só os comensais da morte são capazes de conjurar. O Alastor Moody vai ser o professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Ele foi auror no Ministério, capturou vários bruxos das trevas e mandou vários para Azkaban. No dia anterior, que ele assumiu o cargo como professor na escola, ele foi atacado em casa. E quem foi lá conferir e ajudar foi o Arthur, mas acabaram constatando que o ataque não era nada preocupante. Esse ano não tem Copa de Quadribol, porque a escola vai sediar o Torneio Tribruxo. É uma competição entre as 3 maiores escolas de bruxaria da Europa. Um aluno de cada escola é selecionado, passam por 3 tarefas e o vencedor ganha 1000 galeões. Na aula do professor Moody, ele mostra aos alunos as maldições imperdoáveis, que são 3. Império, que gera controle total sobre o indivíduo, Cruciatus, que é a maldição da dor, da tortura, e Avada Kedavra, que é a maldição da morte. A Hermione descobre que os elfos trabalham o dia todo na cozinha de Hogwarts e à noite eles saem para cuidar do castelo. Ela fica indignada com o trabalho escravo e cria o Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos, querendo melhorar as condições de trabalho deles. Porém, todo mundo diz que os elfos gostam do que fazem. Eles não querem ser livres. Receber um salário e ter férias, para eles é considerado um insulto. Exceto para o Dobby, que pediu um salário para o Dumbledore para poder ir trabalhar na cozinha. As escolas chegam a Hogwarts, a carruagem alada de Beauxbatons com a diretora Madame Maxime e o diretor Igor Karkaroff chega com o navio de Durmstrang, escola de onde vem o Viktor Krum, que é apanhador da Bulgária. Ludo Bagman, Bartô Crouch e os diretores de cada uma das escolas é que vão ser os juízes do torneio. Os campeões, os competidores, vão ser escolhidos por um juiz imparcial, que é o Cálice de Fogo. E esse ano, só bruxos maiores de 17 anos podem se inscrever, sabendo que depois de se inscrever, não pode voltar atrás. Os escolhidos pelo Cálice são Cedrico Diggory, de Hogwarts, Fleur Delacour, de Beauxbatons, Viktor Krum, de Durmstrang e Harry Potter. Mesmo sendo menor de idade, não tem escolha, o Harry precisa competir. A Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário, faz uma entrevista com o Harry, só que ela distorce tudo o que a pessoa diz, e o artigo que ela publica só piora toda a situação que já estava um desastre. O Sirius está de volta ao país, muito bem escondido, e ele quer ficar sabendo de tudo o que acontece com o Harry, ainda mais com esse torneio. E ele conta que o Igor Karkaroff era um comensal da morte. O Moody levou ele para Azkaban, mas ele foi libertado porque ele deu nomes de outros bruxos das trevas e mandou essas outras pessoas para a prisão no lugar dele. O Sirius também conta que a Bertha Jorkins é uma bruxa do Ministério que sabia que o torneio Tribruxo ia acontecer em Hogwarts e ela desapareceu na Albânia, e foi lá que o Voldemort foi visto pela última vez. O Hagrid mostra ao Harry que a primeira tarefa do torneio são dragões, e o Harry conta ao Cedrico para poder ajudar. E para vencer, o professor Moody diz a ele que ele precisa fazer o que sabe mais, aquilo que ele faz melhor, que é voar. Na hora da tarefa, cada campeão sorteia a miniatura do dragão que vai enfrentar. E o Harry pega o rabocórnio húngaro, que é o mais difícil. A tarefa é pegar o ovo de ouro que o dragão protege.
e o Harry usa Accio, que é um feitiço convocatório, para pegar a vassoura e voando ele distrai o dragão e consegue pegar o ovo. O ovo de ouro contém a pista da próxima tarefa. Só que quando o Harry abre só sai um grito, não dá para entender nada. O baile de inverno é uma tradição do torneio. O Bartô Crouch não aparece por estar doente e ele manda o Percy no lugar dele, que foi promovido ao seu assistente pessoal. A Madame Maxime e o Hagrid estavam se entendendo super bem, mas ela fica furiosa quando ele insinua que ela seja gigante. Ele é por parte de mãe, só que os gigantes são conhecidos por serem cruéis e por gostar de matar. Muitos deles foram mortos por aurores, e os que sobraram se esconderam nas montanhas. A Rita Skeeter faz uma matéria detonando o Hagrid como professor, e além do mais ela expõe que ele é filho de gigante. Só que isso foi uma conversa particular que ele teve com a Madame Maxime. Como é que a Rita ficou sabendo disso? Ela descobre várias coisas e ninguém sabe como. Para devolver a ajuda, o Cedrico manda o Harry tomar banho junto com o ovo. Só que ele é meio devagarinho, né? Então a Murta dá uma ajuda também e ele coloca o ovo embaixo d'água e uma sereia canta. A segunda tarefa será no lago e durante 1 hora ele tem que buscar aquilo que as sereias roubaram. Agora só falta ele descobrir como se sobrevive embaixo d'água durante 1 hora. E eles procuram mais um pouco e não encontram nada que possa ajudar na segunda tarefa. Até que um dia ele está procurando lá e ele dorme na biblioteca. E o Dobby acorda ele, faltando 10 minutos para começar a segunda tarefa, avisando que o Rony foi levado para o fundo do lago e que para poder respirar embaixo d'água é só ele usar guelricho. É uma planta e aí quando ele come o Harry ganha guelras e nadadeiras e começa a procurar os amiguinhos lá. Ele chega primeiro aos reféns, só que a Fleur não aparece para pegar a irmã dela, então ele leva essa menina e o Rony. Claro que ele não precisaria ter feito isso, porque a organização do torneio não ia deixar a menina morrer ali afogada embaixo d'água. Mas pela determinação de salvar ela, o Harry fica empatado com o Cedrico em primeiro lugar. O Sirius conta aos 3 que foi o Bartô Crouch que colocou ele em Azkaban. Ele era chefe do departamento de execução das leis da magia. Sempre foi contra o Voldemort, só que ele tomava medidas extremas e violentas contra os suspeitos. Autorizava até o uso das maldições imperdoáveis. Os aurores recebiam ordem de matar ao invés de capturar. O Sirius, por exemplo, foi enviado aos dementadores sem julgamento. E o Bartô ia assumir o ministério, mas o seu filho, Bartô Crouch Jr., foi pego com comensais da morte, e ele mandou o próprio filho para Azkaban. O Júnior, seu filho, morreu lá na prisão, e a sua esposa morreu um tempo depois. Só que isso deixou ele muito desestabilizado. E aí ele foi para o departamento de execução das leis da magia e o Cornélio Fudge foi nomeado ministro. O Victor Krum estava conversando com o Harry lá sobre a Hermione e o Bartô Crouch saiu da floresta, desesperado e dizendo que precisava falar com o Dumbledore imediatamente. O Harry vai lá buscar ele, só que quando eles voltam, o Krum foi estuporado e o Bartô Crouch desapareceu. Na aula de adivinhação, o Harry sonha com o Voldemort dizendo que o erro do Rabicho foi reparado. Mesmo assim, ele tortura o Rabicho e o Harry acorda mais uma vez com a cicatriz doendo. Então ele vai ver o Dumbledore como o Sirius tinha mandado ele fazer caso a cicatriz voltasse a doer. Enquanto ele espera na sala do diretor, ele encontra a penseira, que é um lugar onde se guarda memórias e pensamentos. E ele vê o julgamento do Igor Karkaroff, onde ele entrega o nome do Snape. Mas foi inocentado porque o Dumbledore testemunhou a favor dele. Uma outra memória revela que o Bartô Crouch Jr. foi acusado, junto com uma outra bruxa, de torturar Frank e Alice Longbottom, e também por tentar reconduzir o Voldemort ao poder. O Dumbledore chega e ele acha que o Harry sente dor quando o Voldemort está por perto ou quando ele sente ódio. Isso acontece porque eles estão ligados pelo feitiço que falhou. A ascensão do Voldemort ao poder foi marcada por desaparecimentos. Até agora já tem a Bertha Jorkins, o Franco Bryce, que é o jardineiro lá da casa dos Riddle, o trouxa que morreu, e o próprio Bartô Crouch que sumiu nos terrenos de Hogwarts. Esses 3 casos parecem estar interligados, mas o Ministério discorda. O
Harry pergunta ao Dumbledore sobre os pais do Neville. Eles eram aurores e enlouqueceram depois de serem torturados para dar informações sobre o paradeiro do Voldemort. Hoje eles estão no hospital e é por isso que o Neville mora com a avó dele. O Harry também questiona a lealdade do Snape, mas o Dumbledore diz que o motivo de tamanha confiança é entre eles. A terceira tarefa é um labirinto cheio de obstáculos. Bicho-papão, explosivos, esfinges, e o objetivo é pegar a taça que está no centro do labirinto. Quem pegar primeiro ganha. O Harry ajuda o Cedrico, que estava sendo atacado pelo Viktor Krum. Eles derrotam uma aranha e decidem pegar a taça juntos. Essa taça era uma chave de portal, que não levou eles para Hogwarts, mas sim para um cemitério. O Rabicho mata o Cedrico, amarra o Harry próximo à lápide do Tom Riddle e num caldeirão ele coloca o embrulho que estava trazendo, corta a sua própria mão para colocar lá dentro para fazer a poção e o último ingrediente é o sangue do Harry. E assim, Lord Voldemort ressurge. Ele chama os comensais e dá ao Rabicho uma mão prateada, que substitui a que ele cortou. Aí o Voldemort começa a contar a sua história. Com o feitiço da Lilian, o seu corpo desapareceu, mas ele seguiu vivo. Claro que ele estava muito fraco e por isso se apoderou do corpo do Quirrell para ir atrás da Pedra Filosofal, lá no primeiro livro. Só que esse plano não deu certo. Ele seguiu escondido e foi encontrado pelo Rabicho, que tinha sido descoberto lá no livro 3, Prisioneiro de Azkaban, e também precisava se esconder. Eles encontraram a Berta Jorkins, romperam o seu feitiço da memória e fizeram ela contar tudo o que sabia sobre o torneio Tribruxo e sobre um comensal que ainda era fiel a ele. Para fazer essa poção aí que eles fizeram para recuperar o seu corpo, o Voldemort queria usar o sangue do Harry, para que a proteção da Lilian ficasse com ele também. Já que na casa dos Dursley ele não pode tocar o Harry, a sua ideia foi o torneio Tribruxo. Esse comensal, que seguia fiel a ele, colocou seu nome no cálice e garantiu que ele chegaria até o final do torneio, e transformou a taça em uma chave de portal para o cemitério, longe do Dumbledore e da sua proteção. No meio de Crucio e Império, que o Harry resiste, chega o Avada Kedavra contra o seu Expelliarmus. Porém, as varinhas ficam conectadas por uma luz dourada, que forma uma redoma ao redor deles. Essa ligação faz com que o Cedrico, o Franco Bryce e a Berta Jorkins apareçam, dizendo para ele aguentar firme e não desistir. Além disso, seus pais também aparecem, dizendo que vão ajudar. E quando essa ligação entre as varinhas é rompida, o Harry corre para pegar a taça e levar o corpo do Cedrico de volta aos seus pais. De volta à escola, o Harry diz que o Voldemort voltou. E o Moody leva ele para sua sala, fazendo várias perguntas. Na verdade, ele é o Bartol Crouch Jr., que usou poção polissuco durante o ano e colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo. O verdadeiro Alastor Moody está trancado em um baú sob o efeito da Império. Então, sob o efeito da poção da verdade, ele confessa tudo. Em Azkaban, ele trocou de lugar com a mãe, através da poção polissuco. Essa galera tem um vício em poção polissuco, meu Deus do céu. Ela morreu na prisão com a aparência dele. Aí ele foi para casa, era mantido sempre embaixo da capa da invisibilidade e sob o controle da Império. A Winky cuidava dele, e um dia a Berta Jorkins ouviu uma conversa entre os dois. Por isso, o Bartol Crouch lançou nela um feitiço da memória fortíssimo. O Bartol Crouch Jr. estava na Copa Mundial de Quadribol junto com a Winky. Eles estavam lá no camarote de honra e ele estava escondido sob a capa. Só que ele já estava mais forte, e a elfa não sabia disso. Aí ele roubou uma varinha e conjurou a marca negra no céu para mostrar lealdade. Aí o Bartol Crouch despediu a Winky porque ela deixou o Júnior arrumar uma varinha. O Voldemort apareceu na casa dele muito orgulhoso e já informado sobre o torneio, e ele manteve o Bartol Crouch sob o efeito da Império, fazendo ele agir normalmente. Enquanto isso, o Júnior foi lá atacar o verdadeiro Alastor Moody em sua casa, e quando o Arthur chegou para resolver o problema, despistaram ele. Um dia o Bartol Crouch começou a resistir ao Império, e aí passaram a dizer que ele estava doente. Só que o Rabicho não cuidou direito e ele fugiu.
Aí ele foi lá parar em Hogwarts, pedir a ajuda do Dumbledore, dizer que ele tinha feito porcaria. Só que o Bartol Crouch Jr. viu que ele estava lá e matou o próprio pai. Na sala do Dumbledore, o Harry conta a ele e ao Sirius os acontecimentos do cemitério. Inclusive que o Voldemort usou o sangue dele, achando que a proteção estaria com ele e que assim ele seria mais forte. A ligação que ocorreu entre as varinhas se chama Priori Incantatem, que é a reversão do feitiço. A varinha do Harry e do Voldemort tem a pena da cauda da mesma fênix, que é a Fawkes. E por serem varinhas irmãs, elas não funcionam bem uma contra a outra. Ao forçar a luta, uma delas devolve os feitiços que realizou na ordem inversa. Por isso todas aquelas pessoas apareceram para o Harry. Quando Cornélio Fudge, ministro da magia, soube dos acontecimentos, ele permitiu que um dementador desse o beijo fatal no Bartol Crouch Jr. E agora ele não pode mais prestar depoimento. Mesmo com todas as evidências, todas as provas, todo mundo falando o que realmente aconteceu, o ministro se recusa a acreditar que o Voldemort recuperou o poder. Há dias, a Rita Skeeter não publica outra matéria. Isso porque a Hermione descobriu que ela é um animago ilegal. Ela se transforma em um besouro para escutar a conversa dos outros. Então, a Hermione colocou ela em um frasco e disse que só vai soltar em Londres. Se ela voltar a incomodar, a Hermione conta o seu segredo, até porque, para ser animago, precisa ter um registro no ministério, senão é considerado ilegal. O Harry ia dar os 1000 galeões do torneio para os pais do Cedrico, só que eles não aceitam, então ele dá para os gêmeos para que eles possam investir na loja de brincadeiras. Então, se tu ficou com alguma dúvida, tanto desse livro quanto dos anteriores que eu já falei aqui em outros vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, ou pode mandar também no meu Twitter e no Instagram, que eu respondo as perguntas de vocês. Não deixe de se inscrever no canal para poder receber as atualizações, os vídeos novos e ficar por dentro das novidades que vão sair por aqui. E se tu gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!